Olá pessoal! No vídeo de hoje vocês vão aprender 15 curiosidades sobre as serpentes. Bom pessoal, antes de mais nada eu preciso comentar aqui o caso do estudante de medicina veterinária de Brasília, no Distrito Federal, que foi picado por uma naja na semana passada, acabou entrando em coma e, segundo as investigações, essa naja seria do próprio rapaz, ou de estimação, ou estaria em posse dele, né, naquele momento, e também, segundo as investigações, ele teria outras 16 serpentes em sua posse. E por causa disso, a polícia agora trabalha com a hipótese de tráfico de animais. E, gente, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o tráfico de animais é a terceira atividade clandestina mais comum aqui no Brasil, só perdendo para o tráfico de drogas e de armas. E com isso, vários animais acabam morrendo antes de chegar ao seu destino final, justamente porque por precariedade no tratamento, né? Por precariedade em todas as condições de transporte. Então, você que quer ter um animal exótico, não compre assim de forma clandestina, porque existem locais que são autorizados tanto para criar quanto para vender esses animais exóticos, não uma naja, né, no caso, porque esse animal não pode ser criado em cativeiro, e eu também não entendo porque uma pessoa gostaria de criar uma naja, um animal altamente peçonhento, né, colocando em risco a sua própria vida e a vida de seus familiares. Mas, quanto a outros animais, né, que não são peçonhentos e que são exóticos, existem locais adequados para isso, e você não vai estar contribuindo para a morte de animais, porque você vai fazer tudo direitinho dentro da lei, sem cometer nenhum crime. Então eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre isso, só sobre um alerta mesmo, tá? Antes de adentrar nas curiosidades sobre as serpentes. E antes também de você tomar essa decisão de comprar um animal silvestre ou selvagem, você tem que ter em mente que esses animais, eles não é da natureza deles interagir com o homem, eles não estão acostumados a ficarem reclusos, né, num ambiente fechado. Então você tem que ter isso em mente antes de decidir comprar, né, adotar um animal selvagem ou silvestre. Mas dito isso, agora vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade, gente, é que cobra não é o mesmo que serpente. Então, o que eu posso dizer para resumir, para depois vocês entenderem melhor, é que nem toda serpente é cobra, mas toda cobra é serpente. Ou seja, as cobras, na verdade, gente, elas fazem parte de uma família específica das serpentes. Então, para você não errar, é mais fácil você sempre falar serpente, porque nem todas as serpentes são cobras. Exemplos de cobras, a própria naja, né, e a coral verdadeira, elas sim são cobras. Agora, a maioria é serpente e você não pode tratar como cobra. E é algo que a gente erra bastante, porque a gente sempre ouve falar em cobra, né, desde pequenos. Mas o correto mesmo é falar serpente, porque nem toda serpente é cobra. E quanto às cobras, gente, a toxina delas age diretamente no sistema nervoso central. A segunda curiosidade, já que a gente está falando de najas, é que aquele capuz que a naja tem, sabe? É chamado de capelo e ele serve para deixar o animal mais imponente, para dar a impressão de que ele é maior e assim ele se sentir mais poderoso, né, perante os outros animais, os predadores. E já que a gente também citou a coral verdadeira, que é uma cobra, aqui no Brasil ela é a serpente mais peçonhenta e ela pode até matar um boi de 500 quilos. E a peçonha dela é tão forte quanto a da naja. Ela pode matar em poucas horas. A quarta curiosidade, pessoal, é sobre o soro antiofídico, que é utilizado nas pessoas que sofreram algum acidente com serpentes. E eu vou falar como é que ele é preparado. A peçonha é coletada da serpente e aí, durante um intervalo de 5 dias, ela é injetada em pequenas doses num animal de grande porte, como o cavalo. Por quê? Porque dentro de 30 dias, esse animal, o organismo dele vai criar anticorpos, né, para neutralizar a ação da peçonha. Depois disso, no intervalo de 48 horas, são retirados de 6 a 8 litros de sangue desse animal. E aí é aproveitado o plasma, que é uma parte do sangue, que passa por centrifugação e é criado o soro, que vai ser distribuído para os hospitais para ajudar, né, salvar a vida dessas pessoas que forem picadas, né, por serpentes. Como eu já falei num vídeo anterior, as serpentes elas são peçonhentas e não venenosas. Por quê?
elas são peçonhentas porque elas usam ativamente a toxina delas, né? Elas usam a toxina para se defender, para atacar, porque elas querem. E para isso elas vão usar o aparelho inoculador delas, que no caso é o dente. Diferentemente dos sapos, que são venenosos. O sapo ele não vai te atacar, mas ele tem um veneno, ele tem uma toxina. Se você apertar a glândula paratoide dos sapos, dali daquela glândula vai sair pelos poros, né, o veneno, mas ele não vai te atacar ativamente, ao contrário da serpente, que sim, ela vai utilizar os dentes para inocular a peçonha. E aí, gente, falando agora da dentição das serpentes, elas podem ser de 4 tipos. A primeira delas que eu vou citar é a proteróglifa. A dentição proteróglifa é aquela em que os dentes inoculadores, eles ficam na parte frontal da boca, onde seriam os caninos dos cães. E essas serpentes são altamente peçonhentas, podendo matar tanto seres humanos quanto outros animais. E um exemplo de serpente proteróglifa é a coral verdadeira. Já a dentição solenóglifa, ela também fica na parte frontal da boca, onde seriam os caninos dos cães, só que esses dentes eles apresentam mobilidade, ou seja, quando a serpente está com a boca fechada, esses dentes são guardados numa bainha da gengiva. E as serpentes com dentição solenóglifa também são altamente peçonhentas, podendo matar pessoas e outros animais. Nós temos como exemplos a cascavel, a jararaca, a surucucu. Nós temos também a dentição opistóglifa, cujo dente inoculador fica no meio ou no fundo do arco dentário superior. Só que nesse caso, esse dente possui também toxina, mas não é letal e ela causa apenas irritação. E um exemplo é a cobra-cipó. A última dentição é a áglifa, cujos dentes são todos do mesmo formato e não possuem toxina, mas a serpente ainda assim pode te morder, ela só não vai ter toxina. Vai ser o mesmo que você morder alguém. Só que isso não quer dizer que elas não sejam perigosas. Porque nós temos como exemplo jiboia, caninana, sucuri, e elas podem matar sim, só que por constrição, ou seja, elas estrangulam suas vítimas, quebram os seus ossos e depois se alimentam delas. Então sim, apesar de ter dentição áglifa, elas também podem ser perigosas. Gente, enquanto nós precisamos de 2.000 quilocalorias por dia, as serpentes elas precisam de apenas 10. Isso quer dizer que elas podem passar vários dias sem se alimentar. As serpentes, gente, passam por um processo chamado equidise, que é a troca de pele. Elas trocam a pele morta por uma nova, isso porque o animal vai crescendo e precisa, né, remodelar essa pele. E a pele nova é sempre mais permeável do que a velha. A primeira escama que se solta nas serpentes é a ocular. E aí a serpente começa a ficar com os olhos foscos e durante todo o período de equidise, que pode durar até uma semana, ela fica bem mais agressiva. Sobre a equidise, uma curiosidade bem legal é em relação às cascavéis. O que acontece? A cascavel ela tem um chocalho, né, com vários anéis. E aqueles anéis representam a quantidade de equidises por quais essa serpente já passou. Mas é claro que ela pode perder anéis, então não dá para confiar exatamente nisso, né, contando para saber quantas equidises aquela serpente já passou. Mas é um dado interessante. Outro dado bem legal sobre as serpentes é que elas nunca param de crescer e por isso elas podem chegar a comprimentos impressionantes. Em 2019, por exemplo, na Flórida, foi encontrada uma piton com 15 metros de comprimento, só para vocês terem uma ideia. As serpentes elas podem ser ovíparas, ou seja, que põem ovos, ou vivíparas, que parem filhotes. No caso da sucuri, ela é vivípara, ou seja, ela pare filhotes, podendo parir até 100 filhotes. E um dado bem interessante é que quanto maior a serpente, mais filhotes ela vai ter. E ao contrário dos mamíferos, né, quanto mais velha é a serpente, maior ela é e, portanto, ela vai poder ter mais filhos. Já os mamíferos, quanto mais velhos, né, a fertilidade diminui. É o contrário em relação às serpentes. As serpentes não possuem pálpebras, mas elas possuem uma membrana que recobre a córnea para mantê-la lubrificada, que se chama espetáculo. E o espetáculo é responsável pelas lágrimas, pela formação das lágrimas. Então, você já sabe, né, como alfinetar a sua inimiga, né, discretamente. É só falar que os olhos dela são um espetáculo. Você vai estar chamando ela de serpente e ela nem vai saber. Gente, as serpentes possuem uma estrutura chamada fosseta térmica. E para que essa fosseta térmica serve? Para ela conseguir enxergar a presa à noite por meio do desprendimento de calor. Então sim, a serpente ela pode enxergar a presa no escuro porque a presa vai ter sangue quente e ela vai perceber isso. E a fosseta térmica pode ser loreal ou labial. Labial, como o próprio nome diz, fica nos lábios, e a fosseta loreal fica entre os olhos e a narina. E se a serpente apresentar a fosseta loreal, você pode correr
porque ela é altamente peçonhenta, ela é letal. As serpentes também possuem um órgão de Jacobson, que fica na cavidade nasal e serve para o animal materializar gosto e cheiro. Todo mundo já ouviu falar da falsa coral, mas o que ela faz? A falsa coral, ela se utiliza do mimetismo. O que é isso? É uma característica adaptativa que alguns animais utilizam para se dar bem. Como assim? Eles imitam outros animais que na verdade são mais perigosos do que eles. No caso, a falsa coral, como o próprio nome diz, utiliza coloração para imitar a coral verdadeira, que é altamente peçonhenta, é a mais peçonhenta do Brasil, só que ela na verdade não causa esse risco todo que ela quer passar, né? E aí com isso ela adquire várias vantagens, como por exemplo, assustar predadores, mantê-los longe. E por último, mas não menos importante, eu vou citar aqui os fatores que influenciam na gravidade do acidente ofídico. Em relação à serpente, a gente tem que considerar a espécie, a idade, o tipo de dentição e a última refeição que a serpente fez. Quanto à vítima, a gente tem que observar também a espécie, a idade, o tamanho e o local da mordida. Vai ser pior, por exemplo, se a toxina foi injetada diretamente num vaso sanguíneo do que num músculo, por exemplo. E essas são as curiosidades que eu separei para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham conhecido melhor esses animais. E eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de polos de soro para atendimento de acidentes ofídicos no Brasil. Eu espero que ninguém precise utilizar, mas caso aconteça algum acidente, você tem aí uma lista com todos os estados do Brasil falando onde você pode ir para conseguir esse soro. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos que têm curiosidade sobre serpentes, né? Ou que pensam em ter uma em casa, não sei. Deixem nos comentários o que vocês acharam, qual curiosidade você achou mais interessante e ative o sininho para receber notificações, né, de quando eu postar um novo vídeo. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada e tchau, tchau!